João capítulo 18, versículos 1 e 2. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou, e com ele os seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Eu creio que cada um de nós, em nossas lucubrações, já percebeu o relato de cada evangelista sobre a estada de Jesus no jardim do Getsemane. Se nós pegarmos os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um vai contar alguns detalhes que é normal, nem todos falariam a mesma coisa. Enquanto Lucas, o grande historiador médico, ele vai contar minúcias daquela hora, desde o assentamento deles para poder celebrar a Páscoa e logo introduzir a ceia do Senhor. Lucas, ele vai trazer pequenos detalhes que fazem a diferença. E nós já vimos aqui algumas vezes, é Lucas que vai dizer que os dois discípulos que vão atrás de um homem que está portando um cântaro e preparar o lugar, só ele vai dizer que é Pedro e João. Somente Lucas, Tiago e João. Somente Lucas, ele vai falar do anseio na alma de Cristo por estar celebrando aquela Páscoa. Lucas capítulo 22, versículo 15. Jesus vai dizer: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Somente Lucas vai falar que foi justamente após a celebração da Páscoa que houve uma discussão entre eles e foi acalorada sobre quem era o maior no reino dos céus. Lucas, capítulo 22, versículos 24, 25, 26 e 27. Quem é o maior? E Jesus responde que no reino de Deus as coisas são inversas a esta vida. Aqui, para subir, muita gente denuncia o outro, entrega, vende, troca, mata. Mas no reino é diferente. No reino, quem quer subir tem que descer. Quem quiser ser o primeiro tem que aprender a ser o último. Quem quiser ser servido tem que servir. Então a ética do reino é totalmente diferente da nossa, com pessoas que militamos a cada dia nessa terra, totalmente diferente. É Lucas que vai falar no mesmo capítulo 22 sobre a agonia extremada de Jesus no Getsemane. E ele vai ser profundo, ele como médico, ele vai trazer uma palavra utilizada na medicina, que é a palavra hematidose. Ele vai dizer que o suor de Cristo tornou-se em grandes gotas de sangue que caía pelo chão. Somente Lucas vai dizer que um anjo desce para confortar Jesus na hora da agonia. Somente Lucas vai dizer que quando Pedro trai a Jesus, ele olha e fita olho a olho em Jesus, somente ele. Mas o apóstolo João, ele não vai falar nada disso aqui. Não vai falar da agonia, não vai falar do choro que Hebreus fala no capítulo 5, versículo 7, que no dia do seu ministério ele fez rogos, clamores
e lágrimas diante de Deus. Ele não vai falar nada disso. Ele não vai trazer a menção do beijo que Mateus fala, que Lucas beijou ternamente o rosto de Cristo. E a palavra que ele usa como ternamente é a palavra de que alguém está caído de amores, de saudade por outras pessoas, de um amor tão grande de amigo que existe. Então, somente João não vai trazer nada disso aqui. Não fala do anjo, não fala do suor de sangue, não fala nada. O que é que João vai trazer? João vai trazer a excelência do ministério de Cristo e que Cristo, ele não foge da morte. A ida dele para o Monte das Oliveiras é totalmente está nos projetos de Deus. Ele vai chorar, ele vai sofrer, ele vai ser confortado, mas tudo está nos planos de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, toda a agrura da sua vida, toda dor, toda enfermidade, o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Parecia que aquela noite era a noite mais escura, mas Jesus, o nosso Deus, está para e passo, controlando a história, porque Jesus é o sacrifício eternal pela nossa vida. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, rendendo graças ao seu sacrossanto nome. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. E quem concorda, levanta as mãos e diz amém. Glórias a Jesus. O que acontece nesse percurso daquela noite? Jesus está reunido com seus apóstolos para celebrarem a Páscoa. A Páscoa é a continuidade daquilo que foi prometido lá no Antigo Testamento. Do Cordeiro Pascal. Do animal que o próprio Deus imolou para vestir os nossos primeiros pais. É Ele que está acompanhando tudo isso aí. Dentro da história, nós vimos lá em Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8, quando Abraão sobe ao monte para sacrificar seu filho Isaque. E no versículo 7 e 8, o menino vê o altar posto, vê a lenha, vê o fogo, vê o cutelo, mas não vê o cordeiro. E ele pergunta ao pai Abraão: meu pai, está tudo posto, aonde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Glórias a Jesus. Êxodo capítulo 12. Agora, enquanto o cordeiro no monte foi sacrificial para uma pessoa, aqui vai ser para famílias e para toda a comunidade de Israel. O cordeiro que é ser imolado em Êxodo capítulo 12 não vai servir somente para uma pessoa, mas vai servir para toda a família, para todas as tribos de Israel. E ele deu todo, conforme a exigência de Deus, para imolar o cordeiro. E naquela noite foi sacrificado o cordeiro em cada casa. Eles comeram apressadamente e partiram em retirada do Egito. Quando nós vemos o registro do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 29, quando Jesus está indo para ser batizado por João, João dá um grito. Eu creio que ali é um grito que ecoou nos ouvidos das pessoas. Quando ele avista Jesus vindo, ele logo grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Jesus. Então o cordeiro é apto, o cordeiro é sacrificial, o cordeiro é resultante de um sacrifício eterno. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, esse cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Tudo que aconteça em nossa vida, se nós estivermos na mão de Deus, o controle absoluto é dele.
é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que tem, é Ele que controla tudo. Então nesta noite descanse, porque Deus está com as rédeas da história em suas mãos e não perde este controle. Quem acredita, louva o nome do Senhor Deus. Ele celebra a Páscoa, e segundo a tradição rabínica, o que deve constar na Páscoa? Deve constar uvas passas, uma tigela com água com sal, para simbolizar as lágrimas derramadas no Egito. O Talmud vai dizer que as ervas amargas que estão descritas no capítulo 12, e ele vai elencá-las todas: mastruz, chicória, alface, dente de leão. Eles comiam por quê? Porque a proporção que eles comem, lembram-se da opressão do Egito. E o cordeiro está posto, assado, com a cabeça, com os pés e com a fressura. Glórias a Jesus. Jesus celebrou a Páscoa, aí depois Jesus pega o pão, e agora ele vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, que a história que vinha sendo desenrolada, o Cordeiro chegou, e agora a hora estava chegada, e Jesus está ansioso, porque ele sabe que cumprindo o sacrifício eternal, ele vai nos dar vida, e vida com abundância. Glórias a Jesus. Todos estão percebendo o movimento de Jesus naquela noite. Ele pega o pão e levanta o pão, que Paulo fala no capítulo 11, versículo 23 da primeira epístola dele aos Coríntios. Ele levantou e deu graças, e o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Glórias a Jesus. Aí Paulo é tremendo, ele vai falando pouco a pouco, para e passo, o ato de Jesus naquela noite, que é o relato mais excelente que tem da ceia do Senhor. Ele logo após pega o cálice, levanta novamente, deu graça de novo e disse: este cálice é o pacto no meu sangue, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que vocês se reunirem, para assim fazer. Glórias a Jesus. Ele celebrou a ceia do Senhor. Cantar um hino. E o hino que ele canta, segundo os rabinos, está no Halel. O Salmo 115 ao Salmo 113 ao 18. Eles cantaram. Por que Jesus canta? Porque ele sabe que ele está cumprindo o mandamento do Pai. E ele é obediente até a cruz. Ele não se nega a cumprir esse expediente. Eles cantaram, levantaram-se. E é João, no capítulo 13, que vai dizer que Jesus, quando eles cantaram, lavaram os pés dos apóstolos, aí quando Judas pega o bocado na ceia, a Bíblia diz que ele pega e sai logo, e João vai dizer: era noite. Então nós estamos aqui na noite. E falando nisso, eu lembrei de uma obra do século XVI, de São João da Cruz, chamada A Noite Escura da Alma. Ele vai escrever para os clérigos daquela época que todos nós em nossas vidas teremos uma noite escura da alma, aonde a noite nos oprime, nos machuca. É aquela hora que você olha para o relógio e para o tempo e a noite não passa, parece que a noite é esticada, o sono não vem, a cabeça roda,
Os pensamentos, eles pululam em nossas mentes e nós não sabemos em que horas terminará essa noite. E ele fala para os novos sacerdotes que todo sacerdote, todo cristão terá uma noite escura na sua alma. E Jesus está sorvendo esta noite escura da alma. Glórias a Jesus. Eles se levantam. E ele agora vai atravessar o ribeiro de Cedron. Os irmãos estiveram lá e conheceram o ribeiro de Cedron. Cedron significa escuro, entenebrecido. Jesus muitas vezes saiu de Jerusalém e atravessou o ribeiro de Cedron. E ele contorna o lado leste do Monte das Oliveiras e chega no lugar chamado Jardim do Getsemane, da prensa de azeite. A João diz que aquele lugar que Jesus foi é o lugar que sempre eles iam orar a Deus. E o que eles vão fazer ali no Getsemane? Jesus ia ensinar as verdades do reino, as excelências, os tesouros escondidos do reino que até então não havia sido revelado. A palavra profusa, aquilo que liberta. E esse mesmo Judas que muitas vezes chorou, se lamentou, que aprendeu, que comungou com eles, que oraram no Getsemane, agora o Getsemane torna-se literalmente o lugar da prensa do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Somente João vai falar da corte que chega, a corte romana. A corte romana era composta de 760 soldados de infantaria e 260 soldados de cavalaria, para prender um homem que nunca fez mal para ninguém. E é Marcos que diz que eles vão indo a Jesus com varapaus e com tochas, como procurando um delinquente, um assassino, um transgressor da lei. Jesus calmamente, ele já tinha dito nos outros evangelhos como nós vamos conhecê-lo. E é Judas que diz, aquele a quem eu o beijar, este é o Cristo a quem nós servimos. Glórias a Jesus. Ele vai... Aí João agora vai falar da excelência do poder de Jesus Cristo. E eles perguntam, quem é Jesus? E prontamente ele se levanta e diz, sou eu. Quando ele diz isso, eles caem por terra. Eita, que nome glorioso é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele tem poder no céu e na terra e no inferno. E é Paulo escrevendo aos Filipenses, diz que todo joelho se dobre perante ele, no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Aleluia. Jesus está calmo e sereno. Ele está tranquilo. Quem se encontra com Jesus, irmãos, quem tem ciência que Ele está ao nosso lado, trata as coisas calmo e tranquilo. Eu não tenho uma tradição de pessoas evangélicas na minha família, não tenho. Eu fui salvo como abortivo na presença de Deus. A minha tradição de família, tanto de pai como de mãe, é romana. Eu cumpri os trâmites todos da igreja romana. Eu fui batizado. Eu fiz primeira comunhão, eu me crismei. Então Cristo, pelos meios necessários, me arrancou e me deu uma nova perspectiva de vida. Mas a minha avó era crente no Senhor, somente ela. Uma mulher fidelíssima, uma mulher pia, temente a Deus.
Ela morava perto de uma mulher que vivia na feitiçaria, que fazia trabalhos na porta dela, que jogava trabalhos no terreiro da casa dela. Mas a minha avó nunca abriu a boca dela para contender com a vizinha. E ela dizia ao meu avô: eu estou orando por esta mulher, para que um dia ela encontre Jesus Cristo como eu encontrei. Glória a Jesus. E um dia todo mundo sai de casa, ela fica sozinha. Ela morava na casa contígua, a casa da mãe do pastor José Emílio. E daqui a pouco a mãe dele ouve a minha avó dando aleluias e glória a Deus em casa, de uma forma recorrente. E ela toma espanto e ela começa a dizer glória a Jesus, glória a Jesus. Ela, quando corre na casa dela, ela já havia vomitado, estava caída na beira da cama. Ela pegou na mão da outra irmã, amiga dela, e disse: minha querida, eu creio que Jesus vem me buscar hoje. Ela disse: não, minha irmã, vamos chamar o seu esposo. Foram chamar o meu avô, ele era um pescador. Chamaram ele foi para casa. Quando chegou lá, ela segurou na mão dele e disse: não, meu velho, não precisa chamar um táxi, um carro, nem ninguém. O meu Jesus, a quem eu sirvo até hoje, já me revelou agora. Ele me mostrou uma campina verdejante, e ele é lindo, ele é suave, ele é eterno. E ele me disse: daqui a pouquinho eu tomarei o teu espírito e levarei para as mansões celestiais. Não demorou muito e ela partiu para estar com o Senhor, e até hoje a imagem ficou na minha mente, e hoje eu sirvo aquele que vive e que reina para todo o sempre. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Tudo isto ele fez por nos amar. Somente João conta a oração sacerdotal, que Jesus falou: meu Pai, eu peço que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Nós só estamos aqui nesta noite porque Ele tem nos guardado na sua presença. Ele tem estado ao nosso lado. Ele tem sido nosso companheiro nas noites escuras da nossa alma. Ele é aquele que nos afaga no momento difícil. Jesus está no Getsemane. Judas já havia recebido as 30 moedas para entregar a Jesus. Eles perguntam outra vez: quem é Jesus? Ele diz: eu já disse que sou eu. Aí Pedro, no seu espírito, na sua personalidade sanguínea, Pedro era por demais sanguíneo, irmãos. E aonde está o fio da meada nisso aí? É que o Senhor, Ele trabalha na nossa personalidade. Segundo a tradição, Pedro é um sicário. Ele nunca deixou de levar a espada. Eu quero convidar, eu não vou dizer quem, mas convidar você que anda com espada, deixa a espada, não é fora da igreja, é jogar a espada fora, irmão. Quem anda com Jesus não precisa mais de espada. Pedro, ele sempre foi no Getsemane, mas não esqueceu a espada dele. E ele acha que com a espada ele vai tomar justiça, como nós muitas vezes. Ah, nem sabe de que família eu sou. Ah, irmão, que coisa, né? Nem sabe quem eu conheço. Pedro está confiando na espada dele.
E olhe que ele não é pusilânime, não. Pedro é valente. A corte romana está lá, os soldados do templo estão no Getsemane, mas Pedro vai fazer uso da espada. Aí um ajudante do sacerdote toma a frente, Pedro disse, é você mesmo. Segundo o que se acredita, Pedro deu para degolar mesmo a cabeça dele, né? Ele não tem uma pontaria perfeita para cortar a orelha. Que pontaria a pessoa cortar sua orelha? Não, ele vai cortar o pescoço dele. Ele se esquiva, que é um reflexo natural. A espada pega na orelha direita. E João faz questão de dizer, pegou na orelha direita do rapaz. Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, tivemos aqui tantas vezes e você nunca aprendeu nada. Eu nunca ensinei a usar espada. Nunca. Ele pega a orelha do rapaz e coloca no lugar. Por que Jesus faz isso? Porque lá no livro da lei, aquele menino vai ser sacerdote também. Ele é um aspirante ao sacerdócio. E aí, senhores, eu me viro para os senhores. Nós não podemos cortar a orelha dos meninos, né? Porque eles são aspirantes. Hoje somos nós, amanhã são eles. Eu digo menino, não é questão de desprezo, é questão de carinho. Os filhos, eles vão vir depois. E nós não podemos cortar a orelha dos rapazes, não podemos. Por quê? Porque a lei dizia que o rapaz que ia para o sacerdócio, o levita, tinha que imolar o cordeiro e tinha que passar na orelha direita dele, no polegar direito da mão e do pé. E Jesus sabe que o rapaz tem um futuro pela frente. E ele pega o que seria o futuro perdido e coloca no lugar para que o futuro continue. Eu quero ser profeta de Deus nesta noite. Se alguma coisa está impedindo o teu futuro, nesta noite o eterno meigo Jesus, ele coloca tudo no seu devido lugar. E você vai prosseguir. E o nome daquele que vive e reina vai ser glorificado na sua vida. Se você acredita nisso, levante a mão e dê um glória bem alto para Jesus. Por que eles caíram, irmãos? Eles caem porque Jesus, quando diz, sou eu, ele está reivindicando o nome divino para ele. O eu sou. Hoje pela manhã, eu precisei sair, fui com o irmão Paulo, que auxilia aqui. Eu fui fazer mais uma expedição da minha identidade, porque eu perdi a minha. Fui fazer outra, porque se eu passo no blitz, se eu sou abordado, eu fico em maus lençóis, não tendo identidade. Então, eu preciso da identidade. Porque aquele documento, papelzinho, vai me identificar. Quem sou eu, meu nome, meu RG, meu CPF, está lá. Então, a autoridade que me interpolar vai dizer, cadê o seu documento de identidade? Não tendo problema. Mas o nosso Deus não precisa de... Precisa? Não. Moisés disse para ele, quando eu for até Faraó, como é que eu vou chamar o teu nome diante de Faraó? Deus disse, é simples, diga somente, o eu sou me enviou a vós. Por que o eu sou? Porque ele é Deus em si mesmo. Ele não precisa de nada para provar que ele é Deus. Ele é Deus por excelência. A manifestação do nome dele se revela em nossa vida. Ele é o Deus de nossa paz. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o Deus que é a nossa bandeira. Ele é o nosso Deus presente. É o nosso Deus que peleja. É o nosso Deus que pode. Ele é tudo. Ele é multiforme em nossa vida. Então, quando ele diz, eu sou, ele está dizendo, eu sou o dono de tudo. Glórias a Jesus. Aleluia.
Então João, ele está mostrando a plenitude do Filho de Deus, no Deus que pode todas as coisas. Ontem, no núcleo de Jatiuca, estava dando aula de angelologia. E perguntei para os irmãos acreditam que os anjos, segundo Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, que são espíritos ministradores que foram feitos para auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. E que essa palavra, ela é fiel e constante. Ela não só é um escrito, não é somente isso. Ela é real em nossa vida. Os anjos existem, os mensageiros de Deus. Jesus, ele é ressurreto, e é o que os evangelistas vão falar, que depois que ele morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, ele apareceu muitas vezes para eles, e continua aparecendo. E é Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, vai dizer Jesus que começou a fazer, e ele sempre está aparecendo no meio da história. A irmã teve o filho abordoado por um veículo no trânsito, o menino foi jogado a uns metros de distância e caiu, teve fratura exposta, bateu cabeça, traumatismo, foi levado para o pronto-socorro. Por que eu estou falando isso? Porque a evidência de João é a manifestação do Deus pleno, daquele que está presente em nossa vida. Que o sacrifício dele nos proporcionou isso, essa presença constante em nosso meio. O menino é levado numa situação terrível entre a vida e a morte, um fio somente para ser arrebatado. A mãe acompanha e vai acompanhando. Chega lá, o menino entra, ela está atordoada, chorando muito. E ela pensando, se eu perder o menino agora? De repente, que Deus maravilhoso. Eu quero morrer, pastor Ermengardo, confiando em um Deus que visita, literalmente. Isto aqui não é uma brincadeira, isto aqui não é uma filosofia, isto aqui não é um regulamento, isto aqui é a palavra de Deus, plena e revelada, num Deus que está lá e que visita o seu povo. Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mãe está preocupada, agitada. De repente, um médico aparece. Ora, um médico, diferente dos outros. Irmão, tudo que Deus faz é diferente. Roupa diferente, tudo diferente. Vai ao encontro daquela mãe que está em desespero. Por que a senhora está tão assim? Que meu filho entrou, disse sim. Aí ele está com o negócio, disse o nome dele e tudo, disse, não se preocupe, que eu estou controlando lá a equipe e ele não vai morrer, fique tranquila. Ele entra, ela vai logo lá e diz, quem é o nome daquele médico lá? A mulher disse, que médico? Eu disse, o que estava aqui agora? Não tinha ninguém aqui agora. Se a igreja continuar acreditando que o milagre é possível, nós veremos muitas coisas. Há um hino que dizia, que era até espanhol, quando o povo do Senhor adora a Deus, sucede coisas. Eu preciso acreditar nesta palavra, que ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui, está com você, não vai te abandonar. O controle da tua vida está nas mãos de Deus. Jesus fiel, maravilhoso. Aí pegaram Jesus, prenderam. Marcos capítulo 14, 49, diz que tudo o que aconteceu estava escrito sobre ele.
levam Jesus, passa ele pelo julgamento, açoitam Jesus, e condenado a morrer numa cruz. Levam ele para o Calvário, ele morreu no Calvário. Desce Jesus, colocam ele na sepultura. Domingo pela manhã, e é Lucas que vai dizer, logo cedinho, e eu gosto da palavra clássica antiga do lusco-fusco, antes que os primeiros raios de sol saíssem, quando começa a ficar rubro no horizonte, e vai saindo o sol, Maria Madalena chama as mulheres, pega especiarias e vamos lá colocar no nosso amado Jesus. Quem vai com ela? Vai Susana, vai Isabel e outras mulheres. Quando chegaram no sepulcro, agora João que vai dizer, na frente correram depois, Pedro e João olharam, o sepulcro está vazio, volta Maria, fica sozinha no sepulcro aberto. Aí o anjo aparece e diz, está procurando quem vive entre os mortos? Ela pensando que era o cuidador, diz, aonde colocar o meu Senhor? Aí ela começa a chorar muito. Aí Jesus tacitamente aproxima-se de Maria. E ela disse, guardaste o meu Senhor? Jesus está calado, não diz nada. Jesus podia dizer logo, Maria, estou aqui. Não, não precisa, irmão. Jesus não se apressa para resolver. Não se preocupe, ele vai chegar tácito perto de você. Você não vai nem perceber e o milagre vai acontecer. Aí Jesus diz, Maria, aquela voz, irmão, entrou lacerante no coração dela. Aí ela abre os olhos e diz, Raboni, é ele voltou, está aí. O Jesus que eu servi voltou. Ele está vivo nesta noite, ele está vivo. Levanta as mãos, glorifica ele, porque ele está vivo. Aleluia! Jesus disse, calma Maria, não me segure muito, porque eu não subi para o Pai ainda. Eu quero só que você dê um recado a Pedro. Diga para Pedro que eu estou vivo, viu? Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, Jesus está vivo. Aleluia! Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Que Jesus lindo, irmão. Jesus ele é operador de maravilhas. Aleluia. Maria vai embora. Onde estão eles? Trancafiados, com medo. E quando João diz com medo dos judeus, eles estão com medo de perder a cabeça também. Ora, se crucificaram Jesus, vão nos crucificar também. Ora, se Jesus, que é Jesus, tem poder, fez milagres, maravilha, morreu, imagine nós. Então vamos fechar as portas e vamos ficar aqui e vamos ver o que acontece. Eles estão trancados. Enquanto isso, 2 discípulos que moravam em Emaús resolveram voltar para a cidade. Por quê? Jesus morreu, 3º dia, não viram nada, então vamos voltar para o nosso lugarzinho. Aí Lucas é tremendo. Lucas 24:15 diz, quando eles estavam conversando, aí Lucas diz, o mesmo Jesus chega e fica no meio deles. Aleluia. Eles estão aí. Você vê o que aconteceu? Jesus morreu, está na cruz, trovão, aquela coisa toda.
Terceiro dia, Jesus disse: vocês estão conversando sobre que assunto? Olha, irmão, é ele que é a peça principal do assunto. É que como nós, meu Deus, tu não sabe. Irmão, Deus é onisciente. Quem diz que ele sabe tudo ao seu respeito? Parece que Deus não está vendo, ele vê tudo. Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele é vivo, ele conhece o teu pensamento. Antes que você abra a boca, ele já sabe o que você vai falar. Então ele sabe tudo de você. Eles falaram: parece que só o Senhor é peregrino, que chegou nesse último tempo e não sabe do que aconteceu. Aí Jesus, veja que Jesus lindo, quais foram os acontecimentos dessa última hora? Irmão, se Jesus não fosse tão meigo, como fala Eclesiastes, Cântico de Salomão, Cântico dos Cânticos, Cândido e Rubicundo, nós já teríamos sido fulminados, viu, irmão? Mas ele é educado, ele é meigo, ele é paciente, ele gosta de ouvir as nossas conversas, os nossos dissabores, os nossos questionamentos, ele gosta de ouvir. A gente pergunta: quais coisas aconteceram? Me diga aí vocês. Disse: não, Jesus de Nazareno, homem poderoso em poder, pensávamos que era ele que ia restaurar Israel. Mas terceiro dia e nada aconteceu. Olha, se não aconteceu nada, nada vai acontecer. Eu quero ser profeta de Deus nesta noite de Santa Ceia, nesta noite, que algo vai acontecer como resposta de Deus na sua vida. Marque a noite, agende, porque Deus te chamou nesta noite para te dar uma resposta. Ele te pergunta: quais são as tuas petições? Jesus ressuscitou, volta para Jerusalém, glorifica o nome dele, porque vale a pena ser crente. Continua dizendo que ele é bom, que ele é fiel, que ele pode, que ele tem, e um milagre vai acontecer. Louve ao nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de pé, por gentileza. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão em suas mãos, e tendo partido, deu graças e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pastor Bengado, por gentileza, apresente o pão. Soberano e eterno Deus, mais uma vez na tua presença, colocamos diante de ti, Senhor Deus, em dedicação esse pão, que até agora, Senhor Deus, tem sido pão natural, mas com a tua consagração, Senhor Deus, representa o teu corpo que foi dilacerado lá desde a Fortaleza Antônia até na cruz do Calvário. Deus querido, portanto, nós suplicamos, consagra esse pão. E Deus querido, que a mística do Espírito se apresente no nosso meio e possamos sentir a tua presença, ó Deus, ardendo em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, coral celeste, louva o nome do Senhor.